Graças a Deus, sejam bem-vindos à presença do Senhor. Se coloquem de pé, vamos aplaudir aquele que venceu. A Deus está conosco, amém? Coloque a mão sobre o teu coração, adore esse Deus maravilhoso. Digo, Senhor, eu só vim aqui pela tua presença. Senhor, eu só estou aqui pela tua graça. Teu Espírito Santo me conforta. Vem, Senhor. Doce presença, vem, Senhor. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, estou neste lugar.
quarta-feira, estamos na campanha da última lágrima. Aí a gente tem que cessar o choro, irmãos. Nós temos, a Bíblia manda a gente reprimir a voz de choro. Eu até preguei numa quarta-feira anterior, que às vezes a gente tem que fazer assim, embora o choro, que o Senhor tem muita coisa para fazer. Chorando ninguém resolve nada. Mas nós vamos ver uma situação aqui, no capítulo 7 de Lucas, no versículo 11 em diante. Eu gostaria que você colocasse sua total atenção naquilo que Deus Ele está nos falando. Amém? Diz assim o versículo 11: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos discípulos e uma grande multidão. Quero que você enxergue isso aqui. Eu quero que comigo você vai imaginando o cenário. Amém? Olha aqui para a pastora. Deixa para ler tudo não, lê tudo de uma vez não, vamos ler com calma. Eu quero que você vá imaginando o cenário de Jesus entrando aqui no bairro, lá na entrada do bairro. Vamos pegar ali da Caixa Econômica para cá, né? Vamos botar a entrada ali, que a gente está na rua da igreja. Imagina Jesus vindo em direção à igreja. Imagina uma grande multidão acompanhando ele, de discípulos e de pessoas que estavam acompanhando Jesus pelos seus milagres, pelas suas maravilhas. E era uma caravana, era uma multidão, estava vindo com Jesus. Imagina que muitos riam, muitos cantavam louvores, porque Jesus é vida, amém? Ele é a própria vida. Então, onde Jesus está, tem vida, tem alegria. Só que imagina ali, ó, curvando aqui para entrar nessa rua. Olha o que aconteceu, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o quê? Um defunto, filho único de sua mãe, que ela era o quê, igreja? Viúva. A mulher já estava passando uma situação difícil, que era viuvez. Agora o único filho dela morre. E olha o detalhe aqui, ó. E com ela ia uma grande multidão da onde? Da cidade. Imagina o cenário aqui comigo novamente. Jesus vindo, uma multidão, trazendo alegria, trazendo vida, trazendo milagre, trazendo transformações onde está passando. E no outro lado da rua, da avenida, começa a vir um cortejo fúnebre. Pessoas chorando, pessoas carregando a morte. Você consegue imaginar isso? Uma multidão chorando, trazendo a morte, uma multidão vindo de cá, trazendo o quê? Vida. É o encontro, irmãos. Imagina aquele choque. Eu quero que você imagine essa cena na sua cabeça. Jesus vindo com a salvação, Jesus vindo com o milagre, e um povo do lado de cá vindo chorando. Esse é o encontro que Jesus faz na vida das pessoas. Eu gosto muito dessa mensagem. Isso mostra como que muitas vezes Jesus encontra as pessoas. Às vezes enterrando os filhos ainda vivos, né? Às vezes está enterrando um casamento.
às vezes está enterrando ali um relacionamento, às vezes está enterrando a própria alma, né? Não precisa necessariamente estar carregando um defunto. O defunto aqui representa uma limitação, representa a morte, representa um problema, representa a dificuldade. Você imagina que tem uma multidão chorando nesse exato momento, buscando por salvação e não encontra. E Jesus do outro lado oferecendo vida, oferecendo alegria, e daquele embate, de um lado chora, um lado tem morte, um lado tem sofrimento, e Jesus quer que a gente passe para o lado que tem vida. O que eu quero mostrar para você é que quando Jesus ele nos encontra em meio à morte, é impossível continuar do mesmo jeito. Há uma transformação chocante. Daquilo que não existia, passa a existir. O sopro de vida, o milagre. Lógico que aqui está falando de uma morte física mesmo. Mas eu estou trazendo essa mensagem uma questão de morte muitas vezes espiritual. É como eu falei. Às vezes, né, nós somos, vou botar nós assim no contexto, nós somos viúvas de marido vivo, né? É aquele caso no casamento, o marido não acompanha a esposa, e tem muito marido viúvo de mulher viva, é a mulher que não acompanha o marido, é aquele casamento que está sofrendo a morte do amor, a morte do relacionamento, e aquilo vai afetando outras áreas da vida da pessoa, porque ela já não está bem emocionalmente. Aí aquilo ali abre portas para quê? Doenças. Eu sempre falo que nada acontece por acaso. Quando se instala uma doença terminal dentro de uma família, ela teve origem lá nas emoções. E quase ninguém presta atenção nisso. Que tudo na nossa vida, irmãos, é emocional. O fígado, ele é atacado pelo quê? Pela raiva. A raiva, ela vai direto, como se ela mandasse ali para o fígado aquelas energias negativas, e aquilo começa a apodrecer o fígado da pessoa. Às vezes, quando ela passa uma raiva, ela sente um gosto amargo até na boca. É uma dor de cabeça interminável. Quando ela está com uma mágoa, é um nó na garganta, vai para o estômago, impede ela até de comer, até ela viver bem. Ela fica sempre com um nó na garganta. Aí ela perde a fome, ela para de comer, de se alimentar, o corpo para de receber a energia, as vitaminas, os nutrientes, e o que porta que se abre? Doença, enfermidade. A maioria dos cânceres que tem no meio das famílias, estágio terminal, começou com problemas de relacionamento, principalmente o câncer de mama. Ela tem origem de uma ferida não tratada. Então, esse choque de realidade, irmãos, que o próprio Senhor Jesus está mostrando aqui na palavra hoje para nós, é que o desejo dele para nós é de vida, é de milagre, é de alegria. Ele está mostrando aqui que muitas vezes tem uma mãe chorando por um filho que para o mundo está perdido, para a sociedade está perdido. Ele está dizendo: eu posso trazer vida no seu casamento, posso trazer vida para o seu filho, posso trazer vida naquele relacionamento. Não precisa ser o conjugal, mas ser o familiar. Às vezes tem familiar que não se conversa mais. O Senhor está mostrando que, mesmo que esteja uma grande multidão empurrando para o lado da morte, Ele também tem uma multidão trazendo para o lado da vida. Aí imagina, está vindo o cordeiro chorando morte, e Jesus vindo, todo mundo vindo, brincando, aí eles param uma à frente do outro. Olha que cena chocante, irmãos. É o encontro da vida com a morte. Mas quem é que vence? A vida. Quem é que vence? A cura. Quem é que vence? O milagre. Mas olha aqui, vamos entendendo, versículo 12 ainda. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto,
filho único de sua mãe, que já era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. 13. E vendo-a, o que está acontecendo aqui? Jesus olhou diretamente dentro do coração daquela mulher. Irmãos, o nosso maior erro, presta atenção, nosso maior erro é achar que Jesus não está vendo nada. Ah, mas se Jesus está vendo, por que eu estou nessa situação? Escolhas. Eu tenho dois lados. Eu fico do lado do cortejo, eu fico do lado da igreja. São as decisões da nossa vida, irmãos, que determinam aquilo que nós queremos. Jesus sempre deixou isso bem claro, que é decisão da pessoa querer. É decisão dela lutar pela sua casa. A Bíblia diz que quando um valente, ele está ali guardando a sua casa, outro não entra. Mas sobrevindo mais valente do que ele, um que luta mais do que ele, vai amarrar ele, vai entrar dentro da sua casa e saquear os bens. Quando nós permitimos que outras coisas sejam maiores que a nossa fé, a gente vai perdendo território. E vai entrando o espírito da enfermidade, aí vai entrando tristeza, a morte conjugal, a morte familiar, a morte da fé. Por quê? Porque o ladrão é quem? Não é Satanás? O que ele vem fazer? Jesus disse, matar. E ele começa a matar o quê? Matar tudo aquilo que está vivo. O casamento da pessoa, vai matando a alegria dela, ela já vai vendo tristeza em tudo, vai chorando por tudo. E Jeremias diz, reprime a lágrima, reprime a voz do choro. E aí ele vai matando a fé da pessoa, vai roubando a alegria e vai destruindo o quê? Aquilo que era para ser uma base consistente. Uma casa construída na rocha que é Cristo. Então, para nós o recado hoje, irmãos. Hoje nós estamos na campanha Resgate da Família, da última lágrima. Então nós temos que decidir ser mais valente do que o valente. É assumir uma luta, irmãos, que aos olhos humanos a gente não está preparado para lidar. A gente não está preparado para lidar com o luto. A gente não está preparado para lidar com a morte física ou espiritual de alguém. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. É escolher vida no lugar da morte. É escolher guerrear uma guerra que só Jesus, através da sua fé, pode trazer uma vitória. Amém? Continua o versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Imagina que ela estava ali de cabeça baixa, a gente pode imaginar esse cenário também, chorando a morte do filho, já chorava pela morte do esposo. Aquelas pessoas consolando, parece que quando a pessoa vem consolar a gente chora mais. Já repararam isso? Às vezes a gente está até engolindo o choro, mas aí alguém abraça a gente desaba, né? Isso já é do ser humano mesmo. Imagina ela estava ali se recuperando. Oh, Maria, não fica assim não. Aí ela chorava mesmo, a ponto de chamar a atenção do grito da alma dela. Chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou direto. Ele vê o íntimo, ele vê o nosso coração, o grito da nossa alma. Ele vê o sofrimento. Então Jesus, no meio daquela multidão, entre todos que choravam, Jesus ele olha diretamente para ela, movendo-se de íntima compaixão por ela. O que ele fala para ela? Leia para mim. Não chore. Mas irmã, parece que é brincadeira, né? A mulher viúva, acaba de perder o filho, no pior momento da vida dela, alguém chega para ela e fala assim, não chora mais não. Aí que a pessoa chora mesmo. Já reparou isso? Aí que a pessoa está nervosa, fica calma. Aí que ela fica mais nervosa ainda. Por quê? Porque isso aí são as reações humanas. Mas Jesus estava tratando, era com a alma dela. Jesus estava tratando, era com o interior dela. Em outras palavras, Jesus estava falando para ela: calma, eu entrei na situação. Engole esse choro, vai ficar tudo bem.
E a gente olha ao redor, não só vê o caixão, só vê os lamentadores, só vê a cena triste. Mas em tudo isso, a gente tem que ouvir somente a voz do Senhor. Se Ele está falando para você hoje, para você reprimir a sua voz de choro, para você não chorar mais, é porque tem uma grande alegria para te dar. Mas enquanto nós estamos chorando, irmãos, o que acontece? A gente fica sensível aos ataques do maligno, a gente começa a absorver um monte de coisa, a gente acaba escutando um monte de gente falando no nosso ouvido, acabamos até seguindo conselhos inúteis, e aquilo que era para dar certo, passa até dar errado. O momento mais difícil da nossa vida, a gente não tem que ouvir a voz do choro ou a voz da multidão que lamenta e chora. A gente precisa, amém? Digo isso para você, eu preciso, no pior momento da minha vida, como nos melhores, ouvir o que Jesus está falando, meu irmão. E aí, quando a gente ouve, irmãos, Ele traz a solução junto. Ele se move para tirar a gente daquele sofrimento. Nem uma fase ruim, nem uma fase difícil, ela tem que durar para sempre. O Senhor pode trazer uma liberdade para nós. E aquela liberdade que traz maravilhas, que traz alegrias. Amém? Às vezes a gente acha que não vai superar um determinado momento, mas supera sim. Com fé em Deus, a direção do Espírito Santo, a gente supera. A gente já viveu tanta coisa, irmãos. O que é esse problema diante do nosso Deus? Não é? Nada. Apenas nada. Só que a gente precisa se posicionar. Enquanto nós não nos posicionarmos com a nossa cabeça erguida, enxugar as lágrimas, reprimir a nossa voz de choro, irmão, a gente só vai viver se lamentando o resto da nossa vida. E a gente precisa se levantar. Amém? A gente precisa sair desse momento de ficar só se lamentando por coisas que estão dando errado. Você imagina o choque de realidade que foi. Talvez alguns da multidão que estavam com ela, né, nós estamos aqui em Lucas 7, versículo 13, talvez muitos daqueles que estavam com ela até criticaram quem estava com Jesus. Falta de respeito, a gente está no velório, a gente está no cortejo, chorando, esse pessoal rindo, cantando. Porque tem gente que é assim, irmão, quando não quer sair do sofrimento, critica quem está alegre. A pessoa tem que querer isso. Ela tem que decidir na vida dela: eu vou sair desse sofrimento. A minha casa vai sair dessa lama. A minha família vai ser restaurada. E começar a falar isso para você com voz audível, irmãos. Começar a decretar isso de verdade. Por mais que quando você olha em volta, você só vê caixão, você só vê gente se lamentando, você só veja o contrário. Fique só com a glória de Jesus. E vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse para ela o quê? Não chores. Pedir isso para alguém que estava na pior fase da vida, poderia até parecer maldade. Quando o Senhor mesmo fala isso conosco, a gente está tão nervoso com alguma coisa, né? Ou nervoso com alguém, e de repente Jesus vem e fala assim: ó, respira, fica calmo. E a gente fala: Senhor, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Apenas esperar a direção. Se hoje pela manhã, irmãos, eu tivesse tomado algumas decisões precipitadas, eu teria tido o quê? Prejuízo. Eu teria ficado muito nervosa aqui. Você sabe que a carne fica nervosa com facilidade, não fica? A pessoa para estourar, não, daqui para ali. A pessoa é super calma, mas uma coisa que mexe, que dá nervoso para estourar, ó, é daqui para ali. Para soltar até uma rajada de língua e falar até que a outra pessoa nem precisava ouvir, você vai fechando o caminho, Deus não age em nada. Mas quando você tira para obedecer a voz que está no seu coração, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus,
aquilo tudo ali vai se encaixando. Você vai ficando calmo, tranquilo, e as direções vêm sozinho. Você sabe por quê? Não precisa abrir a sua Bíblia, eu quero só que você anote ali em casa. Deuteronômio capítulo 28, versículo 3 propriamente, diz que a bênção do Senhor nos alcançaria. Irmãos, a gente não precisa ficar correndo atrás de bênção. Eu até brinco, eu já passei por muitas igrejas e sempre a gente escuta de vez em quando: fulano, você está indo aonde? Eu estou indo lá atrás da minha bênção. Irmãos, isso é errado, totalmente antibíblico. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Nós temos um Deus que é tão abençoador que faz as bênçãos nos alcançarem. Mas se a gente estiver na direção certa, aí Deus fala: ó, ali está a bênção. Mas você vai lá e faz, não é milagre, é maravilha, é coisa que dá certo. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Isaías 26:3 diz isso. Se você estiver com a sua mente firme no Senhor, o Senhor há de te abençoar, meu irmão. Aí você não precisa ficar pagando promessa, A gente até cantou aqui na sexta-feira, para ser abençoado, você não precisa ficar pagando promessa, não. Tem gente que vive pagando promessa e paga para não receber ainda. Está pagando e não está recebendo nada, está frustrado. Você quer a oração respondida? Fundamente-se na palavra. A palavra não é a voz de Jesus? É só que aquela mulher precisa chorar. Se ele diz para ela não chorar, não importa se ela está vendo o caixão, não importa se ela está vendo o vinho de ouro, não importa se ela está vendo gente chorando, não importa nada disso. Simplesmente ouça: pastor, mas é tão difícil. Não é impossível. Se todo dia você pedir: Jesus, me deixa ouvir só a sua voz, você vai ver como o teu dia vai melhorar. Você vai ver como que as coisas vão fazer sentido para você. Continuando aí, 14. Quando Deus dá a palavra, Ele também dá a ação, amém? 14 diz assim: e chegando-se, tocou o esquife, que é o mesmo caixão, tocou o esquife, e os que o levavam fizeram o que, igreja? Pararam. Eles poderiam ter continuado no cortejo, mas quando Jesus entra em ação, aqui representativo também pode ser os espíritos malignos, e pode ser representativo. Talvez aquilo que está levando a sua família para a morte, no toque de Jesus tem que parar. Eles são obrigados a parar. Se tem demônios levando a sua casa para o mau caminho, ao toque de Jesus eles têm que parar. Amém? Seja amizades, seja as prostituições, seja as jogatinas, seja as doenças, seja o que for, que estiver empurrando a sua casa para um abismo, que estiver matando a sua fé, ao toque de Jesus é obrigado a parar. Eu não sei o que está carregando a sua casa rumo à morte, rumo ao inferno. Eu não sei, Deus. Mas você vê aqui, no versículo 14: e chegando-se, tocou o esquife, está até entre parênteses aí, olha aqui, e os que o levavam pararam. Aí entra a palavra de Jesus, olha aqui o que Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus está doido, está falando com o morto. Jesus está doido. E talvez alguém fale: você está doido também. Quando você olhar para alguém da sua casa e falar: jovem, adulto, velho, homem, mulher, e falar: levanta-te para a vida. Os demônios já estão paralisados, irmãos. Eles não podem levar se você não permitir. Já foram paralisados. Agora você tem que ir direto na fonte e falar: o jovem tem a vida. Eu profetizo na sua vida, meu filho. Eu profetizo na sua vida, minha filha. Eu profetizo na sua vida, marido. Na sua vida, esposa. Na sua vida, parente. Eu profetizo vida, porque o encontro que Jesus trouxe aqui não é para continuar o cortejo, é para continuar a vida. São decisões. Quando você tomar essa postura, irmãos,
não ter medo de falar o problema, né? Jesus disse que a gente tiver fé, a gente pode falar o quê? A montanha, não é isso? Mas como é falar a montanha? É falar com a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está falando a montanha, Deus. Mas se você ficar só no pensamento, Jesus, por a minha vida, oh Jesus, Deus não tem pena de ninguém, não. Ele se move de íntima compaixão quando ele vê um traço de fé. Aí ele pode entrar, realizar um milagre, a pessoa vai crer, vai obedecer, vai viver o melhor de Deus. Mas ninguém nunca pena de Deus, porque Deus não tem esse tipo de pensamento. Deus, ele vê um filho e uma filha precisando de ajuda. E ele fala, eu tenho poder para fazer. Você tem poder para acreditar? Você tem fé para acreditar? Se tiver um pouquinho de fé, meu irmão, a montanha se move. Amém? Ele diz aqui, ó, jovem, eu te digo, levante. Ele estava falando uma coisa que não tinha mais jeito, ele já tinha morrido. De repente ele começa a falar aquilo que não tinha vida. Lembra lá do Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37? Ezequiel começa a pisar naqueles ossos, imagina um monte de osso seco, e ele pisando, treque. E aí Deus fala assim, Ezequiel, será que esses ossos secos que você está pisando aí podem ter vida? Estava tão seco, irmãos, que estava estalando e quebrando. E osso é coisa dura, né? Mas a Bíblia diz que estavam sequíssimos, estavam esfarelando. E aí ele pisava com cuidado, né? Imagina, braço, perna. E aí de repente ele fala, será que esses ossos podem viver, Ezequiel? O que Ezequiel responde? Só tu sabes. Então, Deus sabe o que é melhor para a gente. Se ele está te falando hoje, reprime a voz de choro. E se ele está te mandando fazer o que ele fez, lembra que ele disse que nós faremos as mesmas obras e até obras maiores? Então ele está dizendo, profetiza sobre o seu vale de ossos secos. Profetiza não sobre o túmulo. Não está falando do túmulo físico. Amém? Está falando do túmulo espiritual. Casamento morto, filho morto, parente morto. E todo mundo julga já não tem jeito. Está tudo espedaçado, pastor. São 15 anos de separação. São 15 anos do meu filho na vida errada. São 15 anos de coisa triste na minha casa. Não importa, irmãos. Se você tem um fio na fé necessário para crer que Deus pode fazer, o Senhor sabe que não é. E aí o que acontece para a gente já encerrando aí, versículo 15? E o defunto, né, assentou-se e começou o quê? A falar o quê? Né? Ai, pastor, será que ele começou a falar o quê? O que aconteceu? Onde eu estou? Não, vai começar a falar a palavra de Deus. Amém? Quem era curado ia pelo caminho fazendo o quê? Dando glória a Deus. É isso que vai acontecer, irmãos. Sua casa vai começar a falar das coisas de Deus. Vai falar de vida, irmãos, não de morte. Amém? É falar das coisas espirituais. A sua casa vai começar a falar a língua que já é para estar falando há muito tempo. A linguagem do Senhor. E ele entregou para quem? Para sua mãe. Quem é que creu no milagre? Deus está entregando a sua mãe. Seu casamento, sua família, seu trabalho. O que você veio buscar? Deus está te entregando. 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a quem? Mas alguns minutos antes eles estavam chorando e se lamentando. Não tem jeito, menino tão novo, ele morreu. Imagina o coração da mãe, viúva, o único filho que ia amparar, a esperança foi embora. Mas de repente todos glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Meu irmão, posso te falar uma coisa? Você é o profeta dessa geração. Se você, uma chamada que eu vou te dar aqui agora, puxa um vídeo bem de leve, a pastora Boazinha hoje, bem de leve. Não fica orando para Deus mandar um profeta na sua casa, não. Deus envia um profeta para falar de Deus para a minha família. Sabe quando isso vai acontecer? Porque o profeta já está vindo.
Ele já te fez rei e sacerdote. Para de jogar nas costas do outro aquela missão que Deus já te deu para você crer, profetizar e ver o milagre acontecer. Esquece esse negócio. Deus usa fulano, Deus usa alguém, Deus manda lá na minha porta. Para com essa oração boba. Talvez aí o resultado que você não está tendo. Você está pedindo coisa e Deus está te falando, a gente tem o poder para fazer. Que haja temor, irmãos, na sua casa. Se levantou um grande profeta e Deus visitou o seu povo. 17. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E aí, irmãos, as pessoas vão começar a glorificar Deus através da sua vida. O testemunho da sua casa vai gerar. Ah, você viu fulano? Quem? Fulano? Aquele lá? É, aquele lá voltou para casa. Agora ele é crente. Lógico, vai ter os da multidão com multidão. Mas vai ter gente na multidão para dar glória a Deus. Amém? Mas depois de aprontar tanto, virou crente. Graças a Deus, né? Já pensou passar a vida inteira aprontando? Chega uma hora que o mal tem que acabar. Chega uma hora que o luto precisa acabar, irmãos. A desgraça precisa acabar. A bênção poder chegar. E a gente tem que viver o tempo da bênção, irmãos. Por quê? A pressa agora é sobre salvação. Os dias de Cristo estão à porta. Jesus está voltando. E Deus nos entregou uma grande missão nas mãos. É você pregar o Evangelho. É você ser o Evangelho vivo. A maior pregação para a sua família, irmãos, é exemplo. Você não precisa abrir a Bíblia dentro da sua casa, seja a Bíblia aberta. Se a tua família estiver compromissada com Deus, vai querer Deus também. Porque Deus vai honrar todo o seu compromisso com Ele. E quando você abrir a boca para determinar, a bênção já está acontecendo. Você crê nisso? A palavra de Jesus bem forte. Para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus olhou fundo nas emoções daquela mulher. Ele olhou, movendo-se de íntima compaixão. Ele disse para ela: não chores mais. Jesus está olhando no seu interior agora. Ele sabe o problema que você está passando. Ele está te dizendo agora: não chores mais. Não vale a pena você derramar as suas lágrimas por algo que aos olhos humanos não tem mais jeito. Mas eu quero que você enxugue a sua lágrima. Reprima a tua voz de choro. Porque eu sou grande na sua vida. Como é, irmão? Grande é o Senhor. Eu sou grande o suficiente para fazer o morto ressuscitar. Para fazer os ossos secos voltarem a ter vida. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não falho. Eu não mudo. Eu continuo mesmo. Jesus está se movendo em seu favor agora. Ele está tocando os esquifes agora. Talvez seu esquife hoje é o seu casamento. Talvez o defunto que você está carregando hoje é o seu casamento. Ele está te dando poder e autoridade de dizer: fala para esse morto agora, para ele se levantar. Talvez é um filho
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. As suas mãos em direção à sua casa agora. Oh Senhor, nós queremos agradecer o teu nome através do testemunho que será gerado pela nossa família. Vemos o teu poder, a tua santidade, Senhor. Vemos na tua palavra que não falha, que não muda, que não cai, que não se perde. Passará os céus e a terra, Senhor, porém as tuas palavras não vão nos passar. Nós queremos agradecer o teu nome, Pai, porque os dias de luto acabaram. Os dias de choro acabaram, Senhor. Profetizamos vida. Pois quando o Senhor veio trazer vida, 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 vida para nós. Oh, queremos o teu nome agradecer pela nossa casa. Queremos o teu nome agradecer. Mas dentro de todo o coração e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Confiamos em teu infinito amor, Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus bens, sobre o meu trabalho, sobre os meus parentes, sobre os meus animais, tudo que me pertence, Senhor, tudo que me deste, Senhor, eu consagro a ti, entrego em tuas mãos, cuida, me dê entendimento, me dê sabedoria, Pai. Queremos os resultados, Deus, as respostas. Queremos a direção que vem do alto. Nós não vamos nos desesperar. Nós não vamos desanimar, nem retroceder. Pois no controle de todas as coisas está o Senhor. E o meu Senhor me disse: não chores. Então, meu irmão, é momento de louvar, agradecer, pois Ele tem cuidado de tudo. Ele é Criador de todas as coisas. Ele é Senhor dos senhores. Com Ele está a chave da morte e da vida. Ele transforma o pranto em riso, a maldição em bênção, a tragédia em milagre. Sua casa será o maior testemunho para glorificar o nome de Deus. Creia nisso. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Amém. Deus abençoe a sua vida. E olha, chorar nunca mais. Deus abençoe.